Boa noite a todos, meus irmãos. Estamos aqui novamente nos reunindo para mais uma exposição da nossa Casa Seara de Jesus. Mais uma aula, do nosso curso do módulo 4. Essa é a 29ª aula do nosso curso. Antes de começarmos, vamos então agradecer ao nosso Pai Maior por essa oportunidade, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso irmão, que está sempre ao nosso lado, nos orientando e nos guiando, agradecer a espiritualidade amiga, que está sempre ao lado do Cristo, socorrendo, amparando as almas aflitas, dentro e fora da terra, ao nosso irmão amigo que de pertinho nos auxilia, o nosso anjo da guarda, o nosso tutor, o nosso mentor, não importa o nome que demos a ele. Agradecendo sempre pelo ar que respiramos e pela oportunidade dada de aprendizado mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como já foi dito, nós estamos na 29ª aula e hoje nós vamos falar da Gênese, o livro A Gênese. A Gênese espírita, Vamos lá. A Gênese é o primeiro livro tanto da Bíblia hebraica como da Bíblia cristã. Ele antecede o livro do Êxodo e faz parte do Pentateuco e do Torá, os 5 livros bíblicos. Então, nós temos um Pentateuco espírita, mas também tem um Pentateuco bíblico, que é anterior aos nossos livros espíritas, que são muito mais novos do que as histórias bíblicas que nós conhecemos. Então, a Gênese espírita vem depois da Gênese dos primeiros livros lá, dos livros bíblicos. Vamos ver aqui. Não está subindo. Subiu. Voltar. Deu um probleminha aqui. Aqui. Na biologia, a Gênese é o estudo da origem e da evolução dos seres. Ela abrange desde a formação das primeiras moléculas orgânicas na Terra primitiva, até a diversidade da vida que conhecemos hoje. Então, nós, dentro da doutrina espírita, que estudamos bastante essa questão de como a evolução do ser humano, a evolução humana na Terra, como foi que nós chegamos aqui, temos essa curiosidade em saber, temos a curiosidade de saber como a vida surgiu na Terra. Então tem essa explicação também, que na biologia a Gênese é o estudo da origem e evolução dos seres vivos. Então ela estuda tudo que é ser vivo. A Gênese foi escrita 11 anos depois do Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857. Então o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857 e a Gênese 11 anos depois. Foi escrito por Allan Kardec, publicado em 6 de janeiro de 1868. Esta obra desenvolve o aspecto científico da doutrina. Ela aborda a origem da Terra, os milagres de Jesus e as predições do Evangelho. Então, assim, este livro é a parte científica da doutrina espírita. Ele foi o último livro publicado, na doutrina. Então, nós, como estudiosos da doutrina espírita, procuramos caminhar de acordo com aquilo que a doutrina nos orienta, nos fala, nos mostra. Nós temos que, não podemos jamais sermos negacionistas com relação à ciência, porque nós temos um livro dentro da doutrina espírita que só fala sobre a ciência, que
representa a ciência dentro da doutrina, né? Então ela trabalha todo o aspecto científico da doutrina espírita, dos ensinamentos dos espíritos para nós. Então tudo, nós conhecemos, sabemos que tudo que existe no universo, tudo que existe no mundo foi criado, né, pelo pensamento, pelo hálito divino. Mas nós sabemos também que Deus desenvolveu em todos os cantos do universo tudo aquilo que era necessário para que a vida se manifestasse. Então, ele é o grande cientista de todo o universo, né? Então, nós não podemos ser negacionistas. Nós não podemos jamais, por exemplo, dar o testemunho negativo de que a vacina não cura, não cuida da gente, né? não protege, que os médicos não sabem de nada e que eu não posso ser cobaia de ninguém porque eu vou tomar a primeira dose da primeira vacina que ninguém nunca tomou. Então, tudo isso faz parte de um aprendizado que nós, como espíritas, recebemos desde os primeiros dias que nós chegamos na casa, na doutrina espírita. Então, é como se quando nós nascêssemos e começássemos a engatinhar, tudo isso já começasse a ser introduzido em nós, como é de fato, mas nós não temos esse conhecimento. Mas quando nós entramos na doutrina espírita, isso é colocado em nós em doses homeopáticas. Então nós vamos tendo esse conhecimento aos poucos e vamos assimilando isso, vamos aprendendo a conviver com essa parte que muitas vezes nas outras doutrinas aparece para nós como milagres, como magia, como, sabe, coisa que aconteceu do nada, né? Então, algum ser iluminado chegou e fez assim, ou jogou um pó de pelipimpim na gente e aconteceu um milagre na nossa vida. E nós sabemos que não é desse jeito, nós sabemos que tudo que acontece conosco, né, no nosso desenvolvimento, na nossa saúde, na nossa essência como ser humano, tem uma evolução acontecendo o tempo todo dentro de nós, né? Nós somos seres vivos, o planeta é um ser vivo, né? E tudo que acontece nele e em nós, tudo que acontece em nós acontece no planeta também, tudo que acontece, né, nas matas, nas florestas, só que em dosagens diferentes, mas a essência é a mesma, né? Toda essa parte científica vai sendo uma grande revelação de amor de Deus para conosco. Então, a Gênese, ela tem... Pulou aqui, vamos voltar. Tá. A Gênese, ela tem... Eu vou voltar só um aqui. A Gênese tem 18 capítulos e tem como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas, né? Então, nós temos, a gente já está dizendo que a Gênese, ela tem 18 capítulos, tá? E ela fala sobre a imutabilidade das grandiosas leis divinas. Ela é como Jesus falou, né? Eu não vim para destruir a lei, mas para edificar a lei. Ou seja, as leis já existiam e já existem de todo sempre no planeta, no universo. Então a Gênese, ela chega na doutrina espírita, através de Kardec, né? Para nos mostrar toda a grandiosidade da criação de Deus, de uma forma lógica e clara. Aí, né, este livro é dividido em 3 partes. Esses 18 capítulos, eles são divididos em 3 partes. A primeira parte analisa a origem do planeta Terra de forma racional e lógica, evitando interpretações misteriosas e mágicas. Então é isso que a gente está falando. A doutrina espírita, a Gênese espírita, ela traz um raciocínio lógico para a gente de como a Terra se formou, do análise da formação da Terra, né? Então ela trabalha com a ideia de que da razão, né? Da fé raciocinada. E não é porque nós vamos acreditar
né, que tudo isso aconteceu cientificamente, que aconteceu uma evolução científica em torno de tudo que a gente conhece, que a gente vai deixar de ter fé, de acreditar em Deus, de pensar nas curas que Jesus fez. Não, porque tudo isso também é ciência, né? Então ela nos mostra na primeira parte a origem do planeta numa forma racional e lógica. E não aquela forma antiga que a gente conheceu na Gênese mosaica, né? Quando nós frequentamos outros ritos, que, por exemplo, Deus criou a Terra, ele pensou e a Terra surgiu, então daí ele viu que a Terra estava muito vazia, ele foi lá e criou um homem, né, de uma massinha, do barro. Ele fez o Adão, e quando o Adão estava no Jardim do Éden, né, porque era a terra toda para ele e um único homem em cima da terra. Ele percebeu que Adão estava solitário, então ele foi lá, quando Adão dormiu, ele tirou uma costela de Adão e criou a Eva, não é? A gente aprendeu dessa forma em outros segmentos religiosos, não importa qual seja da onde a gente veio, mas quando a gente vai para a a Gênese mosaica, é assim que a gente aprende, né? Que Deus criou a terra, e quando ele disse que a terra não tinha luz, ele criou a luz, que faça-se a luz, então a luz apareceu, né? Então ele criou a terra em 7 dias, e por aí vai. Toda aquela história que nós já conhecemos. Então, para Adão não ficar solitário, ele foi lá, tirou uma costela dele e criou a Eva. Então, a Eva é um subproduto do Adão, né? Adão é feito do barro, mas a Eva é feita da costela do Adão. Então, nós não podemos mais acreditar nessas histórias. Não é que é o mesmo que acreditar na cegonha, que é o mesmo que acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. Então, para nós temos já maturidade suficiente para entender que não é dessa forma que as coisas acontecem, né? Então, é claro que Deus pensou em tudo antes de criar. Ele não criou nada por acaso. E não criou nada inutilmente. Ele criou o que era para ser criado, porque ele criou através do seu amor, ele criou através da sua vontade, né, amorosa de criar seres inteligentes como nós, né, na Terra. Apesar de nós, hoje em dia, não estarmos fazendo muito jus a essa questão da inteligência. Mas isso é outra história e nós podemos contar isso num outro momento, né? Discutir isso num outro momento. Mas nós podemos sim entender que existe muita ciência em torno da criação da Terra, né? E de todos os planetas no universo inteiro, né? Nada surgiu assim do nada, de repente. Então, a primeira parte trata disso, de formar em nós um raciocínio lógico, né? Racional e lógico para entender como se originou a Terra. Na segunda parte, aborda os milagres de Jesus, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários do Evangelho. Então, é outra coisa que acontece, que é ciência também, né? Então, o que acontece aqui? Quando a gente aprende sobre os milagres, a gente aprende que é milagre porque é milagre, é um mistério, a gente não pode explicar o milagre, né? E se a gente pensar dessa forma, que é um mistério, de fato a gente não consegue explicar mesmo, porque não tem a base científica por trás, né? Aqui não, aqui na Gênese espírita, ele vem mostrar que os milagres de Jesus aconteciam por conta do grande conhecimento que Jesus tinha sobre a essência do planeta, né? De toda a questão dos fluidos do planeta Terra, né? Que foi ele quem formatou toda essa maravilha que nós conhecemos hoje, que é o planeta Terra. Então ele conhecia, né? Conhecia todas as causas e todos os efeitos, ele sabia manipular esses fluidos muito bem, então ele poderia sim operar milagres, né? Ou seja, operar curas, que para nós hoje são curas, né? E antigamente, quando a gente tinha uma outra ideia do que era
a origem de tudo isso, a gente via como milagres, mas para nós hoje é cura, né? E a terceira parte enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova que marcará o novo tempo no mundo. Então aqui também ele vai explicar, né, de forma lógica e racional as predições, né, aquilo que foi predito que poderia acontecer no futuro. Então foi predito para todos nós lá nos evangelhos, né, principalmente no Evangelho de João, o que poderia vir a acontecer no futuro, caso nós não tivéssemos consciência daquilo que nós estaríamos fazendo no mundo, né? E hoje, de fato, muitas coisas que está lá nos evangelhos e realmente estão acontecendo, por quê? Porque Jesus tinha conhecimento de todos os seres que ele tinha trazido para viver na Terra, que não eram seres de luz, que não eram seres evoluídos, eram seres que estavam precisando de tratamento, todos nós, doentes do corpo e doentes da alma, principalmente. Então, ele nos traz de outros orbes para cá, nos coloca aqui para nos curar e fala, olha, caso isso não ande de maneira correta, lá no futuro vai ter consequências. Lei de causa e efeito, não é? Então, não tem nada que a gente faça no mundo que não tenha consequência. Então, pode não acontecer a consequência no exato momento, mas um dia aparece a consequência daquele ato que nós cometemos, não é verdade? Aqui. Ficou tudo preto. Aí aqui. Como a Gênese explica a superioridade de Jesus? A superioridade de Jesus, com relação aos homens, não deriva das qualidades particulares do seu corpo, mas do espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e a do seu perispírito tirado da parte mais quintessenciada do fluido terrestre. Então, mais uma vez, né? Ele faz uma pergunta aqui, como que a Gênese explica a superioridade de Jesus, né? Porque até então a gente estava falando de Jesus como um ser iluminado, um ser, um anjo, né? Vamos colocar assim, como um anjo que tinha poderes, né? Para operar tudo aquilo, todos os milagres que ele operava no planeta. Porém, nós vemos que não é só porque Jesus era um ser melhor do que nós, ou seja, o ser mais perfeito que passou pelo planeta, né, em todas as épocas da existência da Terra, ele foi o ser mais puro que passou pelo planeta. Então nós vemos que a superioridade dele, né, os nossos irmãos respondem para Kardec que não fazia parte da relação dele como um homem, mas sim derivava do espírito dele, que era superior. Então, ele sim podia promover curas, porque ele tinha conhecimento de causa, ele tinha moral para fazer isso, e ele tinha a permissão de Deus para operar essas curas. Porque os seres que estavam encarnados na Terra, na sua época, como na época de hoje, não tinham conhecimento nenhum de ciência e conhecimento nenhum da espiritualidade. Então, tudo acontecia de qualquer forma. E ele veio para mostrar que sim, que com a fé em Deus, com a confiança no Altíssimo, né, e com vontade, era possível promover curas em pessoas que estavam há tempos ou até mesmo nascidas com deficiências, por exemplo, né, ou com doenças graves. E veio também para nos mostrar que ele não fazia distinção de nenhuma das pessoas que estavam ao seu lado.
Então não importava se aquela pessoa tinha dinheiro, se a pessoa era bonita, se era feia, se era pobre, se era rica, não importava. Se aquela pessoa tivesse o merecimento e ali tivesse a situação propícia, né, para que aquela cura fosse promovida, então ele fazia. Porque nós sabemos que Jesus não curou todo mundo, né? Porque nem todo mundo podia ser curado naquele momento. Mas algumas pessoas sim podiam ser curadas e algumas pessoas foram curadas sim, né? Então ele fala também que além de ser, né, não era das particularidades do corpo dele como homem, mas sim do espírito, que dominava, que o espírito dele dominava de modo absoluto a matéria. Então, Jesus, ele dominava completamente a matéria. Ele não era dominado pela matéria. Ele não se deixou envolver pelas coisas do mundo. Tão alta era a sua evolução. Tão longe ele está de nós, entre aspas, assim, para dizer no sentido evolutivo, né? Porque ele está próximo de nós o tempo inteiro, porque nós somos os tutelados dele, que ele nos trouxe para cá para nos ajudar, mas ele é um espírito de tão alta hierarquia que ele tinha um domínio total sobre a matéria. Tanto que, se Jesus fosse um espírito mediano ou mais para perto, parecido conosco, talvez a missão dele não tivesse sido tão linda e tão completa como foi. E nós não estaríamos falando dele aqui hoje, né? Então, ele teria sido corrompido, poderia ter sido corrompido, como todos nós somos, né? Muitas vezes. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo momento, muitas vezes a gente se deixa levar por uma ideia, muitas vezes a gente se deixa levar por um ideal, a gente se deixa levar por um monte de outras coisas, né? Por coisas materiais, por bens, né? Por um salário um pouquinho maior, né? Então a gente às vezes negligencia algumas coisas porque deseja outras. Então nós temos esses defeitos morais. Jesus não tem, não tinha e não tem. Então por isso Jesus tinha condições de estar na terra naquele momento e trabalhar conosco do jeito que ele trabalhou e deixar a sua mensagem como ele deixou. Então ele dominava completamente a matéria. A matéria não fazia não trazia nenhum prejuízo para ele, hora nenhuma, né? Então, tanto é que a gente via que Jesus começou pelo seu nascimento, que foi muito simples, e durante toda a sua vida, Jesus não se hospedava em hotéis, nem em hospedarias, nem lugares luxuosos, né? Ele caminhava com seus discípulos e dormia no meio do mato, dormia onde dava para dormir, né? Se chegasse numa casa, oferecessem repouso para ele, ele ficava. Ele dormia dentro do barco de pesca dos pescadores. E assim ele fazia. Ele levou os 33 anos de vida dele na Terra. Então a gente consegue perceber que nada ao redor de Jesus podia tirar ele da sua missão, porque ele dominava completamente a matéria. E também tinha a questão do seu perispírito, que era muito sutil, não é como o nosso. Nós sabemos que o perispírito, o nosso perispírito, ele é retirado da essência mais sutil do planeta, né? O nosso corpo já é mais da essência mais densa e o perispírito já é um pouco mais sutil. Mas o de Jesus era muito mais sutil. Era tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos da Terra. Então, vamos dizer assim, a nata, né? Como a gente costuma dizer quando quer dizer que algo é muito bom. Então, era top de linha, né? Essa essência que formava o fluido do perispírito de Jesus. Nenhum de nós no planeta temos o perispírito tirado dessa quintessência aí, porque nós não somos espíritos tão evoluídos quanto Jesus, né? E a gente sabe também que se nós encarnarmos em outro planeta, o nosso corpo, o nosso perispírito vai ser formado com a essência do planeta onde nós estivermos encarnados, né? Então isso é claro para todo mundo, né? Jesus, mesmo ele tendo todo esse conhecimento da matéria, né, esse domínio todo sobre a matéria, seu perispírito sendo
extremamente sutil. Ele, ainda assim, para ele, era muito peso, porque o espírito dele era muito suave, né? O espírito de Jesus é muito suave. A matéria do planeta Terra para Jesus é muito pesada. E mesmo essa parte quintessenciada aí do planeta, provavelmente deve ser uma parte pesada para ele ainda. Deve ser para ele, essa quintessenciada, essa parte quintessenciada do fluido da Terra, para Jesus, deve ser como o nosso perispírito é para nós. Por quê? Porque Jesus é um espírito muito leve, muito evoluído. Então, o nosso planeta é muito denso. E ele precisou mergulhar nessa densidade toda do planeta Terra para nos trazer a mensagem que nós estávamos precisando, não é? Então, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que não existe milagres sem explicação, não é? A ciência, como disse aqui no nosso livro aqui, né? Ele fala que o nosso livro, ele traz o aspecto científico da doutrina por conta disso, para não nos deixar caminhar às cegas, achando que milagres, né, coisas miraculosas, não vamos dizer nem milagres, vamos dizer coisas miraculosas ou mágicas aconteçam do acaso. Não acontece. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de raciocínio lógico e de fé raciocinada, não é de fé cega, não é de fé cega. Quem quiser seguir a doutrina espírita tem que ter essa visão de fé raciocinada. Não pode ser um ser humano que diz, eu sigo a doutrina espírita, eu sou espírita, mas é cego na sua fé, não confia. E acredita que coisas miraculosas podem acontecer, quando não pode, né? Porque senão seria contra as leis divinas, né? Seria contra as leis divinas, porque Deus não tem filhos prediletos, não é verdade? E se nós partirmos do princípio que existem milagres para umas pessoas e não existem para outras, não seria injusto? Não seria uma lei injusta? E a lei de Deus, por acaso, é injusta? Não, né? E nós também colocaríamos em dúvida a lei de causa e efeito, não é? Porque aquele que causou algum mal, algum dano em algum momento no passado para si ou para outro, e chega nesse momento aqui, faz uma promessa, sei lá, mas do jeito que quiser fazer, e aí recebe um milagre, né, da promessa que foi feita. E aí se livra da reeducação, como é que fica? Não é? Por quê? Quando a gente parte desse princípio, que os milagres existem, a gente está negando ciência, a gente está negando lei de causa e efeito, e a gente está negando reencarnação, e a gente está negando também que Deus é justo, né? E Deus, ele é extremamente bom e justo. Se não for assim, não é Deus. Então, nós da doutrina espírita e todos aqueles que são simpatizantes com a doutrina precisam ter esse conhecimento e ter essa clareza. Nós não partimos do princípio que os milagres eles existem de forma como a gente já conheceu no passado, mas sim, as curas de Jesus, elas foram possíveis, primeiro porque Jesus era um espírito extremamente evoluído e dominava totalmente a matéria, e segundo, porque ele sabia manipular os fluidos e ele sabia, né? É toda essa questão científica que existe por conta do conhecimento que ele tinha da formação do nosso planeta, porque ele fez parte, né, do grupo que trabalhou para a formação do planeta, ele é o nosso governador espiritual. Então, nós temos que caminhar do princípio que tudo que há no mundo tem uma explicação, não é? Na doutrina espírita, a gente sempre costuma dizer que Kardec disse que se chegasse um momento
que nós, da doutrina espírita, disséssemos uma coisa a respeito de determinado assunto, mas a ciência viesse e dissesse o contrário do que nós dissemos, que nós ficássemos com a resposta da ciência. Por quê? Porque a ciência, ela estuda, ela analisa e ela comprova, não é? Então, não é um achismo, são comprovações. Então, se Kardec já disse isso, que entre a dúvida das duas respostas, da resposta espírita e da resposta científica, que nós ficássemos com a científica, é porque ele sabe, né? Ele deixou esse livro já com a certeza de que tudo isso seria explicado pela ciência humana um dia, né? E um dia a ciência humana caminhará junto com a fé, com a religião, para que a gente não seja mais manipulado nem enganado de forma tão violenta como a gente tem sido até hoje. Mas de agora em diante nós já sabemos, este livro, muitas vezes, nós não damos muita importância para ler este livro na doutrina, porque nós ficamos apegados ao livro dos Espíritos, ao Evangelho e ao livro dos Médiuns. Mas este livro é um dos mais importantes da doutrina, porque ele vai nos explicar toda a forma de criação que existe do planeta e como foi, né, feita toda essa transformação da matéria, dos fluidos e como surgiu a vida na Terra. Isso é uma bênção, é uma grande bênção e é uma maravilha enorme, né? Nós temos que agradecer muito por termos esse tesouro em nossas mãos e podermos estudá-lo. E eu falo por mim também, que muitas vezes eu deixo ele lá esquecidinho num canto, mas nós precisamos voltar a nossa atenção para este livro o quanto antes, para que nós possamos ajudar a salvar o nosso planeta, não é? De tudo que vem acontecendo ultimamente com ele, né? Porque ele está sofrendo, a gente sabe disso. O planeta é um ser vivo, então nós precisamos cuidar dele, porque ele está doente por conta das nossas más ações, né? Então vamos nos apegar à fé raciocinada e à lógica, né? E seguir o que a ciência vem dizendo para nós, né? Acompanhar de fato aquilo tudo que nós já ouvimos muitas vezes os cientistas falar, e às vezes a gente fica pensando, mas isso não faz muito sentido. Mas eles são cientistas, eles estudam muitos anos para isso, não é? Eles estão dia e noite, 24 horas do seu dia, focado naquilo. Então, quando eles descobrem um remédio, uma cura, uma vacina, nós outros aqui não podemos duvidar, até porque os nossos irmãos da ciência, né, e de todas as áreas do nosso planeta, têm os acompanhantes espirituais junto com eles, né? Deus não vai deixar os nossos irmãos cientistas e médicos e estudiosos sozinhos, trabalhando sozinhos. Eles têm lá, sim, os seus mentores que estão lá indicando o caminho para eles. Então, nós precisamos ter fé e confiar em tudo que a ciência nos traz, não é? Então, eu não trouxe aqui, meus irmãos, a pergunta por escrito, mas a partir do que nós falamos aqui na apresentação deste livro, eu pergunto para vocês, a partir de hoje, nós como espíritas, podemos ser negacionistas? Se formos negacionistas, estamos agindo de acordo com o que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos? Respondam lá na nossa sala de aula e dentro daquele princípio que não existe resposta certa e errada, não é? E que tudo que vocês disserem lá vai fazer parte do entendimento que vocês tiveram da explanação da aula de hoje. Que na verdade não é nenhuma aula, né? É mais uma apresentação do livro para que nós possamos ter mais uma indicação de livro para ler. Muito obrigada a todos. Desejo que vocês tenham uma ótima semana e que Jesus nos abençoe sempre e que nós possamos estar sempre com a nossa mente aberta para crescer, aprender e evoluir cada dia mais. Que assim seja, graças a Deus.